Então, está aí o desenvolvimento natural da igreja, a evangelização criativa, e esse vai ser o nosso conteúdo. Primeiro, nós vamos dar uma nivelada no conhecimento sobre o que é evangelismo, o que é evangelização, como a evangelização funciona, aí 10 princípiozinhos, o que cada cristão pode fazer para a evangelização, são 7 passos bem práticos, e depois a prática da evangelização, se Deus permitir, na última aula, nós vamos fazer um treinozinho prático de evangelismo usando, eu gosto muito das 4 leis espirituais, que é um folheto que eu uso muito, mas pode ser outro também, que os irmãos gostem, podem trazer para usar, nenhum problema. Então, vamos começar com o que é evangelismo. Só 2 pessoas falando assim, o que pensa que é evangelismo? Então, o evangelismo, para mim, é divulgar o amor de Cristo, a salvação, para as pessoas que precisam, né? Todos precisam. Bom. Alguém mais quer falar o que é evangelismo na sua concepção? Coragem. Vamos ficar, então, só com esse, pegando aqui o gancho que a irmã falou já alguma coisa. Significa compartilhar o evangelho ao homem sem Cristo, de forma clara, bíblica, na dependência do Espírito Santo, de tal maneira que este tenha a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e de recebê-lo em sua vida como Senhor e Salvador. Vamos dar uma passadinha mais detalhadamente aqui. Compartilhar o evangelho. A palavra evangelho significa boa nova, todo mundo sabe, né? Boa nova, que é uma notícia feliz de salvação. Então, muita gente ainda não entendeu o que Cristo veio fazer. Até sabem de Cristo na cruz e tal, mas não entende qual a relação da morte de Cristo com a sua própria pessoa, o que significa para ela. Então, evangelizar é o único instrumento dado por Deus para salvar o pecador do seu estado de perdição total. Então, a pessoa tem que chegar a essa compreensão. Alguns exemplos bíblicos. Aqui, Paulo falando aos romanos, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém é salvo a não ser por Cristo Jesus. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova, que é evangelho, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, que Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15. Então, transmitir o evangelho é transmitir o motivo da vinda de Cristo ao mundo, que foi para nos salvar do nosso estado de perdição eterna. E na dependência do Espírito Santo. O grande problema, às vezes, quando a gente vai evangelizar, é que a gente quer convencer a outra pessoa de que ela precisa ser salva. E essa não é uma atribuição nossa. Essa é uma atribuição do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e a gente é só um instrumento de Deus para apresentar a mensagem do evangelho para aquela pessoa. Quem convence é Deus. Então, nosso papel é fácil. Nós só temos que falar sobre a salvação, explicar o que é, para que a pessoa compreenda, porque quem vai convencê-la é o Espírito Santo. Ah, mas eu evangelizei e a pessoa não quis saber e tal. Nenhum problema. Você fez a sua parte, você evangelizou. E aí, se ela vai ser salva ou não, nós temos que deixar com o Senhor da Seara, que mandou o Espírito Santo para fazer o papel dele. Nós não vamos atropelá-lo, né? A oportunidade de conhecer. Então, qual a nossa atenção tem que estar voltada para isso. Quando você vai evangelizar, então você vai entender o seu público. Como é que aquela pessoa vai entender o que eu estou falando? Então, se o seu linguajar é muito rebuscado e a pessoa é muito simples, ela vai ouvir e não vai entender, por exemplo. Então, você tem que ver o nível social, a cultura, e aí nós temos os nossos missionários, que sabem muito bem disso. Quando nós mudamos de cultura, a forma como você apresenta o evangelho, ela vai sofrer alterações em função disso, para que as pessoas também... Obrigada. Para que as pessoas compreendam perfeitamente a mensagem do evangelho. Também a idade. Enfim,
São tantos os... Dependendo do seu público, você vai ter que adaptar a forma de apresentar o Evangelho. O Evangelho é o mesmo, mas a outra pessoa tem que entender. Você tem que se colocar no lugar dela. Será que ela está entendendo o que eu estou falando? Então, ela tem que compreender, ela tem que conhecer, e, para isso, a gente, muitas vezes, tem que adequar a nossa forma de transmitir. Recebê-la em sua vida como Senhor e Salvador faz parte da evangelização. Tem que chegar nesse ponto. Você prega o Evangelho, diz a boa nova, Jesus veio por quê? E depois a pessoa tem que se decidir. Eu quero ou não quero? Então, ela tem que entender que ela precisa... Não existe em cima do muro. Ou ela está com Cristo ou ela não está. E ela tem que entender isso. É um convite e ele pode recusar ou não. E, por fim, o novo convertido ele tem que fazer parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é uma opção, é um mandamento. A Igreja é o corpo de Cristo. Como que Deus age na Terra? Por meio do corpo. Você já pensou? Se fosse só uma cabecinha andando por aí, não tem nem jeito. Então, Cristo é o cabeça, a Igreja é o corpo. Ah, eu sirvo a Deus em casa, eu gosto de assistir as mensagens pela televisão, não preciso de igreja, minha forma pessoal, isso não existe. Você pode até pensar assim, mas não é o que Deus pensa. Se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, nós temos que congregar, e aquelas pessoas que nós evangelizamos também precisam compreender isso. Vós sois o corpo de Cristo. Nossa, ficou pequeno, hein? E individualmente, leiam aí para nós, por favor. Membros desse corpo. É isso. Congregar e integrar. Não deixemos de congregar-nos. Paulo não falou isso à toa, não é? As pessoas que deixam de congregar, logo elas deixam também de serem pessoas próximas de Deus. Às vezes até o abandonam, infelizmente. Então, congregar não é uma opção. É o nosso dever cristão. Nós temos, então, como a gente viu, a melhor notícia do mundo. Éramos perdidos, pecadores, e fomos salvos por Jesus Cristo. Uma mensagem simples, não é verdade? Simples de entender e muito feliz, porque nós vamos passar a eternidade com Deus, por meio do que Cristo fez naquela cruz. Isso é maravilhoso, é a melhor notícia que nós temos. Éramos condenados e Jesus nos salvou, somos novas criaturas e nós temos a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, como o pastor Luiz pregou hoje pela manhã, a ressurreição está em Cristo. Quando nós temos a Cristo, nós somos. Então, nós temos essa promessa de ressurreição, e isso é maravilhoso. Nós temos a melhor notícia de todas. A notícia é essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez um missionário, falando da verdade desse versículo para o povo do Tahiti, eles estavam sendo evangelizados logo no início, e eles falaram assim: e você consegue falar sobre essa notícia sem chorar? É emocionante quando alguém dá a vida no seu lugar. Você que merecia morrer, e agora ele morreu no nosso lugar, e nós temos a vida eterna com Deus. Consegue falar sem chorar? E, às vezes, nós também não conseguimos falar, nem chorando, nem sem chorar. E qual é a sua dificuldade? Você já parou para pensar? Quantas pessoas você tentou evangelizar esse ano? Não vou voltar muito para não complicar, mas esse ano, você já pensou em alguém que está perto de você, que não tem a salvação, que não conhece Jesus, não entende, né, que ele pode ser salvo por meio de Cristo? Você já tentou evangelizar alguém esse ano? Então, se não, qual é a sua dificuldade? No decorrer dessa aula, nós queremos trabalhar com todos vocês para que, no final, vocês falem assim: não é difícil, é tranquilo, e eu quero ser um instrumento de Deus para evangelizar.
E eu acho interessante que essa sala aqui já passou pela outra marca, que é a dos dons espirituais, não é verdade? Vai me facilitar muito a vida. E aí, quando você me pergunta, mas eu não tenho o dom de evangelismo, como é que eu vou fazer? Todos nós somos convidados para evangelizar. Os que têm o dom vão evangelizar de uma forma diferente da nossa. E eu falo isso porque eu não acho exatamente que meu dom seja evangelizar, mas estou sempre pronta, gente. E eu queria que vocês também estivessem sempre prontos. Então, o DNI traz... A gente não vai falar sobre aqui as profundidades do tema da evangelização, mas nós vamos seguir o roteirinho lá do DNI, porque é muito prático. Então, é isso que nós queremos, mesmo porque o tempo é curto, são só 4 aulas. Então, é um trabalho desenvolvido com pesquisas realizadas em igrejas em todo o mundo, e eu vou trazendo aqui o resultado das pesquisas, e é uma coisa muito interessante. Eu gostei muito de conhecer, e acho que vocês também vão gostar. A primeira coisa é a questão da consciência pesada. Isso faz menção à frequência e resultado. Frequência de evangelismo e o resultado também. Um bom evangelizador. Vou pegar aqui só o exemplo do Dr. Bill Bright. Ele tinha o dom de Deus para a evangelização. Então, o homem sentava no ônibus, ele pregava e as pessoas se convertiam. Ele ia na fila de alguma coisa, ele pregava, as pessoas se convertiam. Ele ia num restaurante, ele pregava e as pessoas se convertiam. Ele ia ao mercado, ele pregava, as pessoas se convertiam. O homem era uma fera. Uma pessoa assim, admirável. Aí você pensa, eu também quero ser eficiente como o Dr. Bill Bright. Mas aí você está incorrendo nesse erro. Ele tinha o dom de evangelismo. Será que você tem? Quantos aqui têm o dom de evangelista que já fizeram o teste? Opa! Yes! Que coisa boa! Mas quem não tem o dom, pensa assim, olha, o que será? Será que eu não sou tão espiritual? Será que eu estou em pecado? Porque eu falo e as pessoas não entendem, ou não se convertem. Parece que não tem efeito. Será que é esse o problema? Não, pode ser só que você não tem o dom. Ou pode ser só que aquela pessoa não foi alcançada pelo Espírito, que a convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, não precisa ficar com dor de consciência por isso. Muitas vezes a gente não prega o evangelho, não evangeliza porque a gente tem medo da recusa. Não é verdade? Fala assim, acho que aquela pessoa não vai aceitar. Já vai ruim, né? Não, vai, porque é o Espírito Santo quem vai decidir. Você é só um instrumento. Então, nem sempre você é como Bill Bright, mas não precisa ter dor de consciência por causa disso. Opa! Então, qualquer cristão pode evangelizar como Bill Bright se ele tiver o dom. E eu estou muito feliz que a gente já descobriu que tem aqui uma pessoa com o dom. Nós vamos ajudá-la a exercer o dom dela. Mas isso a gente vai ver mais no final, com mais exemplos. Agora, pessoas indispostas, gente, não vai alcançar ninguém mesmo, não. Né? Se a gente quer só ficar descansando, se a gente não tem amor pelos perdidos, se a gente não está preocupado com a vontade de Deus na nossa vida, se nós não temos esse desejo de ser mais úteis, e se a gente só pensa nos nossos próprios problemas, se a gente não tem amor pelo perdido, então não vai dar certo mesmo, mas, de tudo, nós vamos prestar contas a Deus. Já tem aí a parábola dos talentos, que todos conhecem, não é? A um Deus deu 10, 5, enfim, não lembro das sequências, 10, 5, 3, 2, 1. E aí, o que você vai fazer com os seus talentos? Você vai prestar contas a Deus. Então, que nós estejamos prontos para utilizar o nosso dom na medida que Deus
o deu para nós. O segundo princípio fala como as pessoas, de fato, chegam a Jesus. E a gente, constantemente, tem uma ideia errada, né? A primeira pesquisa que ele traz no nosso livro fala sobre o que é um evangelista típico. Quais as características de um evangelista típico? Sabe, dos bons? Pensou aí? O que você acha que é um evangelista bom? Quais as características, quais os adjetivos que... Espontaneidade, quer falar mais alguma coisa? Conhecedor da palavra, senão não tem como. Mais alguma coisa? Gosta de gente. Aproveita a oportunidade. Impetuoso, talvez? Vamos logo para a nossa pesquisa e ver os resultados. Eu já fiz a nossa pesquisa aqui, né? Qualidades que melhor descrevam um evangelista bem-sucedido. Foi feita uma pesquisa com milhares de pessoas no mundo todo, em especial esses dois públicos aqui, num congresso suíço de evangelistas, com 140 obreiros cristãos. Gente que está na igreja, que tem uma base bíblica boa. E o segundo público, uma classe de escola bíblica com jovens que estavam sendo preparados para ministrar para o ministério evangelístico local em tempo integral. Então, pessoas muito dedicadas na área da evangelização. E foi uma pergunta aberta, eles foram escrevendo as características de um evangelista típico e houve concentração nessas duas áreas. Primeiro, um evangelista ativo, agressivo, que trariam essas características: extrovertido, insensível, autoconfiante, colérico, dominador e direto. Uma pessoa que não dá a volta no toco, vai logo ao ponto. E a segunda concentração de características: aberto, carinhoso, conselheiro, amoroso, simpático e de fácil contato. Então, isso aqui é o que eles achavam, a primeira pergunta, né, que seria um bom evangelizador. Aí o resultado foi esse aqui, gente. Para o ativo agressivo ali, 71% das pessoas acharam que um bom evangelista teria que ter aquelas características, que aí ele alcançaria o coração das pessoas e seria eficiente. E somente 29% colocou ali adjetivos naquela segunda parte, que seria o voltado para relacionamentos. Aí a pergunta mudou. Quais as características de quem evangelizou você? Aí eles foram lá escrevendo também os adjetivos e as mesmas concentrações, e o resultado foi esse aí, olha. Características do seu evangelizador. Então, 77% disseram que as características de quem o evangelizou estavam voltadas para os adjetivos voltados para relacionamento. Seriam pessoas abertas, carinhosas, conselheiras, amorosas, simpáticas e de fácil contato. Não tem lugar para os carrancudos, lamento. Vamos sorrir mais, vamos ser mais afetivos, porque realmente são essas pessoas que mais alcançam os não convertidos. Mas também Deus usa quem Ele quer, viu, gente? Se você é do estilo carrancudo, não fique triste, porque 23% das pessoas foram alcançadas por pessoas com características no primeiro grupo ali dos ativos agressivos. Eu mesmo conheci um amigo na aeronáutica, ele era capitão na época, e ele falou que ele só foi alcançado porque um amigo dele tinha altas discussões com ele sobre o Evangelho e sobre a religião que ele abraçava na época. Então, ele foi alcançado por uma pessoa do primeiro tipo lá. Mas vocês viram que a maioria foi alcançada ali pelas pessoas orientadas para relacionamentos. E isso é uma coisa muito importante para quem quer evangelizar. Isso aí foi a nossa conclusão, já falei. Que sentimentos tem a pessoa que cruza
com um deles. Então, essa aqui é a terceira pergunta da mesma pesquisa, para aquele mesmo público. E a pergunta era essa: que sentimentos tem a pessoa que cruza com um desses evangelistas? Primeiro, o que eles achavam e depois a realidade. Então, o que eles achavam? Como é que a pessoa se sentia? Olha, alguém começou a evangelizar. Digamos, você vai evangelizar alguém. Aí você fica aqui imaginando o que a outra pessoa está pensando. É essa a pergunta. Ideias negativas foram as concentrações também. Rejeição, a pessoa cética, a pessoa fica constrangida, a pessoa acha que você está sendo antiquado porque você está falando de religião. Ou, no segundo grupo, uma conotação positiva. Ele se sente tocado, ele se sente curioso, ele se sente sensibilizado. Primeiro, então, o que eles achavam que passava na cabeça das pessoas que seriam evangelizadas? Isso aí, ó. Isso é o que eles achavam. Então, quanto por cento ali, gente? 88. 88% achava, então, ali, as ideias negativas, que ele estava sendo rejeitado, que as pessoas estavam sendo céticas, que aquele era um momento constrangedor e antiquada a mensagem. E somente ali 12% tocado, curioso e sensibilizado. Mas, quando a pergunta inverteu para a realidade, né? Aqui, a conclusão é que seria difícil para um descrente se envolver em um evento evangelístico, então. Ah, vou convidar fulano porque o pastor avisou que vai ter uma pregação evangelística, era Páscoa, por exemplo, né? Ah, não vou convidar, não, porque ele vai ficar constrangido, né? Seria um exemplo, seria tipo isso. E aí, que sentimentos a pessoa teve quando ela mesma foi evangelizada? O resultado está aí, com 88% de pensamentos, sentimentos positivos e somente 12% negativos. Vocês viram? Contrário, né? Isso não anima a gente? Porque o nosso medo de ser rejeitado é grande, mas não tenha medo. Está tudo na sua cabeça, não é a realidade. E se for também, vai, porque Deus é fiel, é Ele que vai fazer a obra. Você é só um instrumento, pode ir. Nossa reflexão sobre evangelização é comprometida por chavões. E eu nem acho que seja tanto por chavões, eu não sei de onde a gente tira esses pensamentos. Por quê? Né? O medo de ser rejeitado. Isso em algumas culturas é muito forte, e na cultura do brasileiro é muito forte mesmo. Nós gostamos de ser aceitos, nós gostamos de ser simpáticos, né? Nós queremos estar de boa com todo mundo, ser o bom rapaz, a boa moça, e não precisa ter esse medo. A realidade é a favor da gente. E uma outra pesquisa aqui, com mais de 1.600 cristãos comprometidos na Alemanha, Áustria e Suíça. De que maneira a maioria das pessoas encontrou o caminho para a fé e a igreja? Aqui a pessoa podia responder mais de um item, né? Ela podia falar, por exemplo, como é que uma pessoa foi salva? Ah, eu fui convidado pela minha vizinha e, na pregação do pastor, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Então, foram 2 fatores. A vizinha que convidou e o pastor que pregou. Então, ele assinalava 2. Por isso, vocês vão ver que o resultado vai trazer mais de 100%. Olha lá, gente. Por meio de amigos e parentes, por meio do pastor, e depois, em menor percentual, os demais ali. Ele passou na igreja lá para ver o que estava acontecendo. Aí a importância de eventos especiais, hein? A gente não pode descartar nada. Situação de emergência, de necessidade, campanha evangelística, programa de educação cristã, visita em casa, olha que legal, programa de rádio TV, foi o que teve menor. Vejam, o mais caro. É caríssimo um programa de TV, de rádio. O César já participou já pagou, né, por um programa evangelístico em rádio, é caro, lá no CTCEB, até para os alunos terem a experiência de evangelismo por meio de uma rádio e tudo, muito caro, e é o que tem menos eficiência. Mas merece ser feito, se a gente puder. Né? Se salvar um, já valeu.
Todos merecem ser feitos. Mas você, olha lá, gente, amigos e parentes, com 76%. Não é interessante? Sabe o que é isso? Ovelha que gera ovelhinha, né? Somos nós, da igreja. Algumas pessoas aguardam que só o pastor evangelize. Ah, não, quando o pastor pregar lá, eu vou conseguir, a pessoa que estiver sentada no banco vai ouvir e vai ser salva. Sim, pode acontecer e acontece muito. Mas se você, que tem um contato com a pessoa lá, não trouxe ela para a igreja, não vai dar certo, né? Então, e você mesmo pode ser um instrumento de Deus para pregar para a pessoa onde ela estiver. Às vezes, as pessoas podem nunca vir à igreja, mas você vai até ela. Deus usa todas as maneiras da nossa lista, tá? Mas de forma mais intensiva, os relacionamentos pessoais entre cristãos e seus amigos, parentes, que não estão na igreja. A pergunta é, você se preocupa com aquela pessoa que está dentro da sua casa que ainda não aceitou Jesus Cristo? Ou que está afastada? Você se preocupa com o seu vizinho? Você o ama suficientemente para orar e pedir a Deus uma oportunidade para pregar? Nosso coração dói quando a gente vê as pessoas perdidas e vão para o inferno mesmo? Ele existe, né? Então, essa é a nossa pergunta. Isso é que vai nos tirar da nossa comodidade. E já aconteceu. Uma igreja que a gente passou, a esposa era cristã, frequentava a igreja com 2 filhos, e o marido era descrente. E aí o Luiz César falou assim, e o seu marido, você não se preocupa assim que ele não é salvo? Eu falei, não me preocupo, não. Ruim, hein? Morre amigo. Porque dorme com ela devia amar e se preocupar, em primeiro lugar, com ele, né? Então, nós precisamos pedir esse coração sensível a Deus. Deus pode nos sensibilizar para amar. Então, agora é um negócio bem legal. Vou perguntar aqui. Quantos aceitaram a Cristo por meio de amigos e parentes aqui no nosso público? Levanta a mãozinha. Aham. Fica com a mãozinha levantada. Olha aí, gente. Olha para trás aí para vocês verem. Viu? Quantos? Podem abaixar. Quantos aceitaram a Cristo por meio da pregação do pastor somente? Não vale a pena? Bom, por isso que o pastor tem que ser bom. Qual é a outra, gente? Necessidade, né? Quanto foi por uma necessidade? Passou por um aperto, falou assim, Senhor, eu agora vou prestar atenção no Senhor, levanta a mão. Por um momento de dificuldade, só um, tá vendo? Mas aqui, comprovou a teoria, a outra pesquisa, vocês viram? Somos nós, gente. Olha que Deus usa, que privilégio, né? Vamos lá. Acabou? Acabou? Então, eu vou falar como é que eu recebi a Cristo. Eu sou de um lar evangélico, meu pai era pastor. E ele foi pregar numa igreja que não era a nossa, e minha mãe era das brabas, e não tinha classinha naquela época, não tinha classe para criança à noite, então minha mãe colocava a gente sentada assim, dava um lápis, alguma coisa, e ficasse quieto, que ela era braba. E meu pai, que foi pregar, e ele era muito detalhista, o dom dele, hoje a gente analisa, né, era mais de ensino do que de pregação. E ele falou sobre João 1:13, se eu não me engano, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E ele deu uma ilustração que qualquer criança poderia acompanhar. E eu tinha aí por volta de uns 5 anos, 4, 5 anos, porque eu não sei a idade, mas a minha mãe me carregava. Então, eu desse tamanho, minha mãe era pequena, eu imagino que eu tinha aí uns 4, 5 anos. E meu pai contou uma história que eu vou contar aqui para vocês agora. Um soldado, na Primeira Guerra, Segunda, sei lá, foi para a guerra, e a família ficou muito chorosa e tudo, e ele falou, não, mas tem que ir defender meu país, tal. E lá ele foi ferido, e não tinha mais condições de ser um soldado na frente de batalha. Foi para o hospital,
sarou e falou, vou fazer uma surpresa para a minha família e vou sem avisar. Foi para pegar um trem, que na época eram aqueles trens movidos a carvão, e estava tão ansioso para ver a família, ficou no primeiro vagão. E eu me lembro do meu pai falando isso, ele contando essa historinha, eu só imaginando ali o trenzinho, o vagãozinho, ele sentado no primeiro, tal, e houve um acidente. E todo aquele carvão, aquele fogo veio sobre o pessoal que estava no primeiro vagão, e ele estava lá. E ele ficou muito queimado. E voltou para o hospital, e ele falou, não, mas eu vou fazer uma surpresa para minha filha. Não vou avisar que eu estou aqui, só vou sarado, e tudo sarou. Mas ficou com muitas marcas no rosto, ele ficou realmente bem deformado. Mas ele falou, eu vou lá fazer uma visita para a minha família. Bateu na porta, chegou, né, outra cidade, bateu na porta, a irmã dele atendeu a porta. Aí ele falou, fulana, tudo bom? Tal. Aí ela falou assim, quem é você? Aí ele, sou eu, seu irmão. Aí ela falou, a voz até parece um pouco, mas você não é meu irmão, não. E pá, fechou a porta. E aí meu pai fez a aplicação. Jesus também veio para os que eram seus. E os seus não o receberam, não o reconheceram como rei. E aí eu já estava quase chorando lá no banco, né? E ele falou, porque eles esperavam a Jesus como um rei militar, um rei que os livrasse, né, do jugo romano e tudo, mas de uma forma diferente. E Jesus veio para um reino espiritual e eles não entenderam isso e o rejeitaram. E aí o meu pensamento era, mas por que não receberam? Por que não receberam Jesus? E eu tive febre naquele dia, lá na igreja, e minha mãe foi me carregando para casa, achando que eu estava com problema de garganta. Mas criança tem muito isso, né? Assim, ela adoece quando ela está muito angustiada. Aliás, as pessoas, de modo geral, elas acabam adoecendo pelo que está na mente. E aquilo foi muito forte para mim, e eu considero aquele o momento da minha salvação. Assim, eu não quero deixar de receber a Jesus como meu Salvador. Então, até para a gente pensar um pouco, as crianças podem ser evangelizadas e devem, porque o Espírito Santo salva quem Ele quer, na idade que Ele quiser. Então, é claro que depois várias outras aproximações evangelísticas aconteceram na minha vida, e isso só se concretizou. Mas eu considero aquele momento o momento da minha salvação. E eu, pequena daquele jeito, eu me lembro até hoje de tudo, claramente, como Deus teve misericórdia e me alcançou. Então, tragam seus filhos à igreja, pequenininhos, não importa. E agora, com o benefício ainda de lições bíblicas preparadas para elas, pessoas que se dedicam, que têm o dom, né, do ensino para crianças, estão lá prestando seu serviço, tragam suas crianças, sejam pontuais, sejam fiéis, todos os domingos tragam, a não ser uma impossibilidade, tal, uns momentos muito eventuais, muito pontuais, mas evangelizem, convidem seus parentes para vir à igreja, à escola dominical, aos cultos, porque eles também são usados para alcançar as pessoas. E é isso. Vocês gostaram das pesquisas? Valeu a pena? Então, não percam a próxima aula. Venham e tragam aqueles que faltaram, tá certo? Sejam fiéis, porque eu vou ficar muito feliz. A felicidade de um professor é quando os alunos não faltam, tá bom? Muito obrigada. Terminou quase nosso tempo aqui. Deus abençoe, bom domingo para todos. E nos vemos domingo que vem, então, aqui na mesma bate-hora. Você já reparou como uma árvore cresce? Ela não força o crescimento, apenas se desenvolve naturalmente. Basta ter o solo certo, luz e água na medida. A igreja também é um organismo vivo, e o desenvolvimento natural da igreja, o DNI, nos ajuda a cuidar desse solo, a entender se estamos crescendo de forma saudável. O método identifica 8 áreas essenciais de uma igreja saudável: liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas eficazes, culto inspirador, pequenos grupos, evangelização criativa e relacionamentos marcados pelo amor fraternal.
Quando fortalecemos essas áreas, o crescimento acontece naturalmente, com mais maturidade e frutos que permanecem. Porque para crescer para fora, primeiro precisamos fortalecer por dentro com raízes profundas em Jesus Cristo. DNI, uma ferramenta eficaz para o crescimento e fortalecimento da nossa igreja.